Acabou. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos. Mais um vídeo aí para gente comentar fatos ruins, né? Estamos aqui para a gente falar um pouco aí do que aconteceu no jogo São Paulo e Vasco, né? O São Paulo mais uma derrota, né? Jogo horrível, um dos piores jogos que eu vi do São Paulo aí nos últimos tempos, né? E olha que São Paulo tem bastante jogos ruins, né? Já há alguns anos aí, né? Mas o que eu posso dizer é que acabou, né? Que no canal, né? Eu tive sempre a postura de defender a continuidade do Zubeldia, de não demitir por qualquer derrota, ter paciência, porque, né? É um ano de corte de gastos, é um ano de elenco curto e tudo mais. Mas quando você vê que um time, mesmo com desfalques, passou aí 10 dias, né, treinando ou se preparando, não sei o que acontece, perder do jeito que perdeu para o Vasco, treinado pelo Diniz, né? O Vasco é um time que hoje pode ter história e tudo mais, mas é um time aí que há 10 anos ou tá na Série B ou joga para não cair na Série A. O Diniz, a gente sabe como é que é o Diniz. A gente já, o São Paulo já foi treinado pelo Diniz, a gente sabe muito bem como é que é. E aí um time tomar uma taca, né, um nó de um time como esse e de um técnico como esse, não tem justificativa, não tem defesa, não tem argumento que sustente, né? Gosto da atitude do Zubeldia, gosto dessa questão do cara vibrar com o time. Ele parece que respeita muito São Paulo, ele valoriza muito São Paulo, mas tem horas que não adianta só ser um cara legal, né? Você precisa fazer com que as coisas funcionem. E realmente ele não está fazendo funcionar. Então, na minha opinião, a diretoria ela tem que agir rápido, né? Já ouvi notícias aí de ontem, final do jogo, de hoje de manhã aí, né? Teve alguns jornalistas aí, o Jorge Nicola, que né, a gente releva um pouco, né? Porque ele joga muita notícia aí que às vezes realmente nem acontecem. Ele mencionou que falou com o Júlio Casares hoje, né? Hoje, sexta, né? Pela manhã. E o Casares falou que não há nenhum movimento para demitir o Zubeldia. Só que aí aquele velho ciclo vicioso, né? Muda só um pouquinho de época. Vai manter o cara, vai passar um mês, né? Que não vai ter jogo. Aí volta, né? O São Paulo volta numa sequência aí de Flamengo, RB Bragantino e Corinthians. Vai que perde os três jogos, né? Acabou de perder três em sequência. Aí quando perder do Corinthians, aí resolve demitir. Aí no dia, na próxima partida já tem partida da Copa do Brasil e tudo mais, já tá lá na zona de rebaixamento. Então, assim, eu acho que tem muita opção de treinador? Não. Tem opção diferente? Tem, né? Muita gente falando aí de Jorge Jesus, pessoal, Jorge Jesus, Sampaoli, até mesmo Crespo, né, que eu até gostaria que voltasse a São Paulo, são técnicos que pedem salários muito altos. E se o São Paulo conseguisse pagar esse salário, com exceção do Crespo, Crespo menos, mas os outros dois, né, iriam pedir reforço. O São Paulo, ele vai nos times, ele pede 20 reforços, né? Ele quer contratar um time novo, né? Então, impossível. Técnico caro, ele quer time bom. O time do São Paulo não é bom, né? Acho que todo mundo já viu que não é bom, né? Não adianta botar fé em garotos, né? Em jogadores velhos que se machucam e nunca se recuperam, né? Que até é muito comum, né? Muito comum na situação.
Eu acho que até jogadores que dizem que amam São Paulo, como o Lucas e o Oscar, no mínimo, né, poderiam ter uma pequena ação, né? Enquanto não se recuperarem, receber parte do salário apenas, né? Porque é isso, né? É muito legal falar que ama o time, que não sei o quê, e blá blá blá. E tá aí, meu. Os caras, quando o São Paulo precisa, os caras não jogam, né? Tudo bem, eles não têm culpa, né? Também não vou chegar ao ponto de ser baixo o suficiente como pessoas que estão cobrando que o Luiz Gustavo seja mandado embora porque não tá jogando, né? O cara ficou doente e tal. Mas eu acho que esses caras, eles tinham que ir pelo menos falar assim, velho, esse time aqui tá problema financeiro, eu não tô jogando, sabe? Vou receber só um terço do meu salário, né? Eu, eu, eu esperaria isso, né? De caras que já ganharam muito dinheiro e tudo mais, tal, né? Eu, às vezes, sou meio, né? Eu sei que é tipo um sonho meu isso aí, né? Mas eu sou meio, assim, aquela coisa meio... Não sou tão legalista, assim, né? Ah, mas tá no contrato, então tem que receber. Acho que o cara também tem que pensar. Ele também tem que fazer um pouco mais, sabe? Né? E assim, se eu não tô falando, se fosse um jogador jovem que está começando a carreira, nunca cogitaria isso, certo? Até porque eles nem teriam um salário desse tamanho, né? Mas acho que, sabe, você pelo menos mostra algum interesse em ajudar, né? Já que não está conseguindo jogar, né? Já que vive machucado, né? O Lucas aí, que muita gente é, joga ele aí como um ídolo e tudo mais. É, desde quando voltou, quantas lesões já teve? Isso era sabido e as pessoas tapam o olho, não querem fingir que não acontecia. Mas o vídeo aqui é falando mais sobre a questão do Zubeldia, então, na minha opinião, o São Paulo tem que fazer um movimento de demiti-lo, o mais rápido possível, né? Vai ter que se virar para pagar a multa dele aí. Tem lugares que falam que é 2 milhões e 700, tem lugares que falam que é 5 milhões. A multa que for, né? Já que São Paulo tem a prerrogativa assim de parcelar, parcela, né? Ou vendeu algum jogador, já paga aí a multa e acabou, né? É, e contratar um técnico especialista em não cair, né? Muita gente aí cogitando o Aguirre não vai largar o Penharol, na minha opinião, que não vai largar o Penharol para ir para São Paulo, que ele já foi demitido sumariamente do São Paulo também, e na época ele nem fazia um trabalho ruim, né? Na primeira passagem dele, né? Ele teve jogador, ele tinha um grupo muito ruim, né? Tão ruim como esse. Aí ele teve lesões, aí ele chegou líder do campeonato, e o pessoal esperava que ele fosse campeão e não tinha time para ser campeão, né? É, falam aí, né? Um nome que foi cogitado foi o Paulo Pesolano, né? Que o São Paulo chegou a sondá-lo, né? Mas ele foi contratado pelo Watford da Inglaterra, não vai sair. É, outros treinadores aí que são falados são aqueles treinadores velhos, né? Luxemburgo, que na minha opinião, né? Acho que aí também não faz sentido. Um nome que assim, hoje, pela nossa situação, que eu nem acharia tão ruim, tá? E eu acho que São Paulo, pelo menos, não cairia com ele, que alguns falaram, é o Ramon Dias, ex-treinador do Corinthians, né? Aí eu falo assim, mas ele só pega time bom. Não, antes do Corinthians ele treinou o Vasco, que era pior do que esse Vasco de ontem, né? Era um time mais limitado do que esse de ontem. Então, é uma opção. Não sei se o salário dele é tão alto assim, mas eu acho que é mais negociável, né? E aí a gente tem opções aí, né? E aqueles treinadores, né? Augusto tá falando do Wagner Mancini, né? Que já treinou São Paulo também, e hoje está treinando Goiás, né? E aí só pode ter que pagar alguma multa pro Goiás, né? Porque ele está empregado, né? Então, assim, são poucas opções, assim, válidas, né? Ou aqueles técnicos, né? Desse gênero aí, né? De times aí que... Falar de Eduardo Batista, esses técnicos aí que treinam times pequenos, né? É, mas eu acho assim, na minha opinião, um técnico que já treinou algum time maior e que tem o perfil de salvar de rebaixamento. É isso, tá? É, esquecer esse sonho de ganhar Libertadores, de ganhar a Copa do Brasil.
essas competições é tentar ir o mais longe possível e dar graças a Deus de não, caso não ser humilhado, entendeu? Se for eliminado, sabe, perdendo um jogo de pouco, e tentar fazer ponto no Campeonato Brasileiro, né? Passou-se 12 rodadas, temos 12 pontos, faltam 33 pontos, né? O São Paulo ganhou dois jogos só, né? Se continuar nessa média, cai, né? Mas ainda não está zona de rebaixamento. Mas se comer desse jeito é uma questão de tempo, né? Eu acho assim, dependendo aí do jogador, teve proposta, vende, contrata jogadores. Já que muitos jogadores de São Paulo são medianos, você contrata os medianos que são baratos, certo? Então, tiver proposta, por exemplo, alguns jogadores eu já meio que perdi a paciência, pra falar a verdade, tá? Então, por exemplo, Alan Franco, tá aí de cu doce para renovar? Não renova. Fica aí até o final do ano, deixa embora, sabe? Muita gracinha, muita. Sabe? Você vê que o time tá perdendo, tá querendo sair jogando bonitinho de trás, quer driblar, tudo mais, né? É, dos meninos. Qualquer um que tiver uma proposta decente, né? Não qualquer coisa, pode vender. Pô, o Lucas Ferreira fez todo aquele esforço, todo aquele bafafá. Sei lá, eu não quero me precipitar também, né? O jogador é novo, tudo mais. Mas eu não sei se aquela coisa dos outros times brasileiros que queriam pagar lá os tais os 40 milhões, puta, eu não sei se seria tão ruim assim, não, hein? Se tiver alguma proposta de fora também, não sei. Não tá parecendo ser um jogador, né? Que, né, tem aquilo, né? Porque assim, eu acho que todos os jogadores aí do São Paulo, novos, mas se eles fossem tão acima da média, mesmo até sem jogar, eles teriam umas propostas boas, assim, né? Como vários jogadores assim mal sobem, já até um monte de time olhando. Então nenhum é um fenômeno, então não sei, né? Eu acho que o São Paulo esse ano pagar dívida e não cair. Esse é o objetivo. Ah, tá pensando pequeno, não sei o que, é medíocre isso. Mas é o que é. É o que o São Paulo é hoje, né? É um time que tem um presidente omisso, tem diretor de futebol que tira férias no meio do. Tá tendo jogo, tira férias. Por que não tirou férias agora? Né? Tem lá ex-técnico, Muricy lá, que parece, né, meio rainha da Inglaterra, figura decorativa, vamos dizer assim, né? Então, é isso que o São Paulo tem, né? Uma dívida enorme, né? Aí tem gente, não, rasga tudo isso aí, vamos se endividar mais e dane-se. Você acha que esse é um caminho? Aí só abre muito mais a possibilidade de São Paulo virar SAF, né? Se você acha que endividar é a solução. Então, como não dá para fazer tantas coisas ao mesmo tempo, tem que fazer o de sempre e mandar o Zubeldia embora, né? Ontem mesmo, durante o jogo, eu já notei, né, abatimento, uma coisa meio, né, consternada dele, a coletiva que ele deu depois do jogo lá, não durou nem 10 minutos, já tá um clima já. Então já tá meio que tudo desistido já, né? Largado já resignado já, né? Sabe aquela coisa do velório, do enterro, que já não dá para fazer mais nada? É mais ou menos isso que deu a perceber. Então, e assim, né? E essa diretoria também cobrar mais esses jogadores, né? Porque ontem algumas atuações foram nojentas, né? Rafael, nossa, péssimo. Arboleda não jogou porcaria nenhuma. Enzo Dias entregou dois gols, né? No segundo, coisa ridícula, que sair jogando, driblando o cara na pequena área praticamente, né? Pablo Maia, nossa senhora, eu acho que nessa operação dele aí abduziram ele, e deixaram outro cara aí, porque nossa, que ruindade, meu Deus. O Alisson, que muita gente fica absolvendo, só sabe tocar para trás. Reparem isso nesses jogos nesse ano. A primeira opção do Alisson é sempre tocar para trás. Ele reluta em jogar para frente. Ele só joga para trás, né? O Cedric, péssimo também, né? O André Silva, meu Deus do céu, como é fácil marcar o André Silva, né? Eu já defendi muito esse cara, mas cara,
Por mais que não tenha característica de fazer pivô, mas como que um centroavante é tão marcado, é tão facilmente marcado, né? Luciano, né? Esse amor que alguns têm por ele, porque ele tá lá, ele é o único que tá jogando. Essa é uma justificativa. Quase 100 gols. O cara tá em um tempão, né? Era para ter muito mais de 100 gols se ele fosse bom, certo? Era para ter uma carreira muito mais relevante se ele fosse tão bom assim como as pessoas acham, né? É porque ele sente o jogo. Fica reclamando, 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 reclamando. Mas também quando tá com a bola no pé, você vê o nível do chute que o cara deu no último lance lá. Chutou a bola na lua, né? É esse nível de jogador que a gente tem. Então, se falar que o time é bom, né? Cada um, né, tem o seu conceito de bom, certo? Então, na minha opinião, resumindo, demissão do Zubeldia mais rápido possível, procurar um técnico que tem um perfil de salvar time de rebaixamento e tentar fechar o ano no azul no balanço, né? Esquece essa ilusão que vai ganhar título, esqueçam, esqueçam, tá? Não voltem para a realidade. Então é isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.